Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo da nossa Semana da Encadernação. E nesse bate-papo eu estou aqui com uma convidada muito querida, a Eni, que já apareceu no meu ateliê já faz bastante tempo. Começou nos cursos presenciais, veio para online também depois da pandemia. Está na nossa rede de encadernadores, enfim, é uma profissional multitask e que veio do mercado corporativo, que a gente vai falar disso também, né? Como muitos de vocês que estão assistindo a gente. Então, Eni, primeiro, obrigado por estar participando desse bate-papo e dá o seu salve aí. Opa, salve, salve, boa tarde, muito bom estar aqui. Acho que é sempre bom compartilhar e compartilhar o lado de encadernadora é ainda mais legal. E a gente já se conhece há alguns anos, né? Eu estava aqui fazendo as contas para o nosso bate-papo e eu me lembrei que esse ano eu comemoro 4 anos de ateliê oficialmente. O que significa que a gente se conheceu um pouquinho antes disso, porque foi bem ali na minha trajetória, no meu planejamento de mudar ou não, né, de assumir ou não meu hobby. Então, esse ano completo 4 anos de ateliê, né, existindo, assim. Então, é Show. muito legal olhar para trás e ver o caminho até aqui, diferente de outras coisas, como você falou, eu venho do mundo corporativo, mais especificamente da área de consultoria e implementação de sistemas. Então, a gente não está muito conectado, no geral, com essa questão das manualidades. Então, é sempre um caminho mais, a princípio, mais difícil, talvez. Acho que a gente fica mais inseguro com a mudança, né? Então, é uma questão muito mais mesmo de convicção e estilo de vida, Total. primeiro, antes do que outras coisas, outras decisões. Legal. Aliás, vamos começar falando disso então. Eu queria que você me contasse, porque assim, muita gente que assiste, muitos alunos que chegam no ateliê, chegam com essa dor, chegam com essa vontade de mudar de vida, de querer empreender por outros caminhos. Muita gente que vem do mercado corporativo, com um bom salário, como você, com uma boa posição, né, com uma carreira muito bem estruturada, encaminhada, mas que em algum lugar tem uma insatisfação com a pressão do dia a dia do mundo Hum, corporativo. Muita uhum, gente que chega meio com depressão, que síndrome do pânico, e a encadernação ajuda muito, mesmo que a pessoa vai continuar nessa carreira, né? Mas chega no ateliê buscando um ofício, um hobby, alguma coisa para dar uma, sabe, uma relaxada, parecida, né? se concentrar em outras coisas. E eu te conheço já durante há bastante tempo, né? Pelo menos esses 4 anos. E eu lembro que na sua turma, inclusive, tinham outras pessoas exatamente com esse perfil, que inclusive é o perfil da minha esposa, da Lê. A Lê também tinha um cargo legal no mundo corporativo, mas estava muito insatisfeita. Também chegava segunda-feira, dava aquele pânico, aquela desanimada, e ela assumiu que ela queria buscar outros caminhos, sabendo que não ia ter o mesmo salário, que não ia ter a Uhum, mesma renda, mas buscando saúde, buscando outras coisas, né? uhum, uhum, Então, só para eu pontuar aqui, para você sair falando aí um pouco do que aconteceu com você. O que eu vejo é muita gente fazendo essa transição, né? Ou querendo fazer essa transição, e aí chega uma hora que a parte financeira dá aquela baqueada, né? Fala, puta, eu tava ganhando mais fazendo o que eu fazia. Só que aí a gente esquece que a gente estava ganhando mais, só que a gente estava com uma saúde acabada, uhum, não estava vivendo e poderia estar até morto já nessa altura do uhum, campeonato, né? Mesmo que morto, vivo. É, isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, assim, nesse universo corporativo, principalmente com as mulheres que têm uma pressão ainda maior social, né? A gente tem aqui uma em casa, duas virginianas, agora duas. é, e tem essa pressão social em cima da carreira, você tem que abrir mão da sua carreira por conta de maternidade ou não. A gente vive nessa era muito difícil, assim, né? Principalmente para as Uhum, mulheres.
Então, eu queria que você divagasse um pouco sobre essa sua trajetória, essa sua mudança mesmo. Como é que você estava antes de encarar isso? Tá, bom, vamos lá. Na verdade, eu tenho uma carreira corporativa de mais de 20 anos, como eu comentei, especialmente em consultoria. Então, é um ritmo bastante acelerado. Da gente chega um momento que muitas vezes a gente já incorporou aquilo, né, na vida. E num determinado momento eu morei um tempo no Rio de Janeiro, que foi extremamente importante para mim em várias questões. Primeiro, do ponto de vista profissional, eu fui para lá por uma oportunidade profissional. Segundo, porque o Rio de Janeiro me despertou coisas que aqui em São Paulo eu não prestava muita atenção. Então, assim, tirando as brincadeiras entre paulistas e cariocas e vice-versa, o morar no Rio de Janeiro, obviamente, se você pode morar dentro de uma condição, vamos dizer assim, de conforto e estabilidade. Então, nesse sentido, eu confesso, admito que fui privilegiada. Mas o morar no Rio de Janeiro me trouxe a vontade de começar a prestar atenção em outras coisas. Especialmente no que significava qualidade de vida. Né? E como é que eu queria essa qualidade refletindo na minha vida, né? O que era não só o conceito de qualidade de vida, mas o que era a qualidade de vida para a minha vida, né? Dentro do meu ambiente, né? Familiar e das minhas perspectivas de futuro. Então, houve um despertar ali. Quando eu voltei para São Paulo, depois de 5 anos morando no Rio, quase 5 anos morando no Rio, eu assumi uma função que eu queria muito, mas que me sugou extremamente, né? De uma forma que eu nem percebia que isso estava acontecendo. Até que chegou um momento que eu meio que tive que parar, assim, obrigatoriamente, mais ou menos em 2015, começo de 2015, por uma série de questões de saúde, né, você escuta do médico. Bom, ou você começa a fazer alguma coisa no seu tempo livre, ou as coisas vão ficar muito complicadas. E eu comecei a buscar hobbies. Quer dizer, você pifou, deu tilt. Foi bem à beira de um tilt, literal. E aí eu falei, tá bom, a gente tem que parar de levar computador para casa ou não ligar o de casa e vamos fazer outra coisa. E eu comecei a buscar hobbies e fazer uma série de coisas artesanais, porque aí eu me lembrei da infância, da adolescência, de coisas que eu gostava de fazer. Falei, bom, vamos por esse caminho. E eu segui nisso como um hobby. E no meio ali do ano de 2015, mais ou menos, eu acabei descobrindo a encadernação. Um pouco por conta do scrap, mas eu acabei gostando mais da história das estruturas do que só das histórias da parte decorativa, né, do Quer scrap. dizer, você já fazia scrap um pouco, assim? Fazia. Por hobby? Por hobby, sempre por hobby. Para Então, já mexia com você... fotografia, com decoração de álbum, coisas desse jeito, desse tipo, mas era um hobby. Só que, à medida que eu fui avançando com esse hobby, a gente vai falando e vai fazendo também um pouco de estrutura para os nossos álbuns, né? Porque o bacana do scrap é você construir as coisas. Mas o foco não é exatamente na forma de construção. E aí, voltando às minhas origens, né? Toda certinha, que gosta de saber como as coisas funcionam e tal. Óbvio que eu me apaixonei pelas estruturas. E aí eu comecei a buscar formas de entender como que aquelas estruturas funcionavam. Como é que eu podia fazer um álbum do meu jeito, e de um jeito mais tradicional possível, e dar a minha cara para aquilo. E comecei a buscar uma série de cursos e referências. Fiz curso com um monte de gente, em vários lugares, até chegar no Velho Livreiro. Quando foi em 2000, até por conta também da questão da saúde, em 2017, janeiro de 2017, foi uma decisão racional de ter um tempo sabático. Então, eu comecei o ano com todo um planejamento de o que eu vou fazer daqui para frente. E foi uma fase dolorida também, porque, como você comentou, Dale, eu venho de uma área majoritariamente masculina,
Então, todos os passos que eu conquistei, todos os degraus que eu conquistei, me doía muito pensar, mas será que eu estou deixando isso para trás, né? E outras mulheres que vieram comigo, será que vai ter mais gente para abrir espaço para elas? Não sendo, pelo amor de Deus, não sendo prepotente de forma alguma, porque graças a Deus tem outras mulheres abrindo espaço, mas eu enxergava que eu tinha conquistado um lugar e uma possibilidade de não só crescer, mas trazer outras mulheres comigo. E isso me doía. Depois imagina, eu imagino assim, uma mulher negra, foda no que faz, abrir mão dessas conquistas que a gente sabe que não é fácil, né? Chegar até aí, né? Foi um ano bem louco. E aí eu comecei a fazer conta e fazer os planejamentos, e é óbvio que nada batia, porque diziam, como é que eu vou viver de encadernação? Não dá, não vai, isso não vai acontecer. E eu admito que foi o mover final, aí a divisor de águas, foi quando eu fui fazer o curso no Livreiro. Meu primeiro curso, que ainda não era formação, eu fiz uma encadernação a swing birding. E aí, foi o meu primeiro curso, acho que a Marina estava nesse curso também, a gente se conheceu aí. Marina depois Carter? A Marina Carter. Legal. Depois a gente se viu em outros treinamentos. E ali, na verdade, para mim, porque era um divisor de águas, porque eu já tinha decidido que eu queria mais. Além dos cursos que eu vinha fazendo, eu queria, de alguma maneira, ter uma formação mais estruturada. Naquele momento, a Aber estava numa transição. Então, eu estava buscando aonde poder fazer isso. Mas eu também não queria me arriscar num curso, eu acho que eram 6 meses, eu não me lembro quanto era a formação lá atrás. A formação é mais ou menos um semestre, né? São 4 meses, só que viram 5. Isso, eram aulas presenciais. Falei, não sei se eu quero me aventurar nisso sem ter certeza. E aí, outra querida, que é a Adriana, também, da UD, ela falou assim, vai fazer um curso de um dia, porque aí você descobre se você gosta do estilo de encadernação, você descobre se você vai gostar do estilo do Pablo. E aí a gente ia discutindo, e não só você, tinha outras pessoas, outros professores também, e que a frase, né, o conselho da Adriana bateu muito com o que eu acredito, que a gente precisa experimentar também, a gente precisa buscar em outras fontes e ver aonde você se identifica, né, o que te fala, né, mais ao coração ali. Até porque eu já tinha saído de um processo que era o oposto, de coração não tinha nada, era 100% planejamento, grana e resultado. E agora eu queria um caminho um pouco diferente, onde eu pudesse olhar para as pessoas e ter tempo de conversar com os clientes, entender o que eles queriam. E eu vislumbrava isso na encadernação. Mas óbvio que a conta não batia. Então foi um ano de dor, assim, de realmente avanço com isso ou não. E quando eu bati o martelo, eu lembro que a minha mãe olhava para mim e dizia, mas você tem certeza que você quer ser encadernadora? Mas você vai fazer artesanato? E é muito engraçado, porque as pessoas à sua volta não acreditam, né? Todo mundo olha para você com uma cara de, você está louca. Você, alguma coisa desconectou na sua cabeça que você não está pensando bem e está indo por esse caminho. Eu descobri uma coisa nessa trajetória. A gente não pode falar que a gente vai ser encadernador. A gente tem que falar assim, não, vou abrir uma empresa, estou empreendendo, vou ser empresária. Porque se falar que é encadernador, ninguém bota fé. Ninguém bota uma fé. E para falar a verdade, no começo, acho que nem eu dizia que eu era encadernadora. Porque eu ainda não sabia direito o que eu era. Eu acho que tinha ainda um pouco de preconceito meu também, dizer, puxa, mas eu saí de tal função, e aí só para vocês entenderem, meus últimos 5 anos profissionais em São Paulo, que eu já vinha de um cargo de alta gestão no Rio, e em São Paulo eu era diretora de uma área inteira de implementação de sistemas para Brasil e América Latina. Então, eu estava saindo de uma posição dessa para dizer, agora eu sou encadernadora. Então, eu me olhava no espelho e falava, como é que eu vou dizer eu sou encadernadora? Então, nem eu sabia muito bem como ia ser isso, essas coisas iam acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um pouco por conta da minha
família, da educação que meus pais me deram, era muito assim, se você decidiu que isso pode funcionar, você precisa acreditar e caminhar. Faz o seu plano e vai em frente com o seu plano. E num determinado momento eu falei, quer saber, eu vou assumir que eu sou encadernadora e que eu quero trabalhar com isso e eu quero, ao menos, como diz o ditado, se a gente não tentar, a gente não sabe se vai funcionar. Então, a minha decisão foi, eu prefiro me arrepender por ter tentado, mas ao menos eu descobri qual era, né, se isso ia dar certo para mim, como ia ser empreender nessa área, como ia ser conquistar clientes numa área completamente diferente do que eu estava habituada, né? Então foi assim que o Estúdio Chevery nasceu. Até porque, né, nenhuma decisão é permanente na vida, né? A gente pode mudar de opinião depois. Eu continuo mudando, mas agora eu descobri um caminho do meio aí, entre as coisas que eu gosto de fazer, todas as coisas que eu gosto de fazer. E o empreender na área de encadernação é uma delas. Então, quando eu consegui criar este caminho e entender que eu podia fazer outras coisas também, pelo menos na minha história, na forma como eu estava construindo o meu futuro naquele momento, isso para mim me deu mais segurança de continuar em frente. Ainda que em determinados momentos eu tivesse uma opção, e graças a Deus porque eu tenho essa opção, de poder ainda fazer serviços e prestar serviços dentro da minha área base, né? Então, e o que a encadernação me deu, o que empreender na área de encadernação me deu, foi a liberdade de escolher. Porque hoje eu posso dizer, não, o meu principal negócio é o meu empreendimento. Esse é o meu negócio. Eu amo fazer isso. Eu amo pensar nas estruturas, eu amo mexer com papel, cola e conversar com os clientes, entender o que eles querem, porque praticamente 90% do que eu faço aqui no ateliê é sob encomenda, é personalizado. Então, esse tratar com o cliente é o que mais acontece no meu dia a dia. E este empreender na encadernação me deu uma liberdade que antes, no mundo corporativo, apesar de todas as vantagens que eu tinha no mundo corporativo, eu não tinha essa liberdade de poder escolher qual projeto eu quero fazer, de poder escolher qual momento eu estou trabalhando focada um período na encadernação e qual momento eu preciso ou eu gostaria de atender um determinado cliente da minha antiga área. Porque, de repente, também é um projeto interessante, é um convite daqueles imperdíveis, e eu posso escolher transitar entre uma coisa e outra. E o legal também não sei se eu consegui explicar, assim, contar um pouco de como foi esse caminho, mas foi isso. Não, total. Isso que você falou é legal, porque às vezes você pode pegar projetos da sua área antiga, que você sabe que vai dar uma injetada de grana, e que você sabe que tem começo, meio e fim. São projetos que, tipo, se daqui a pouco você tiver de saco cheio, você sabe que em um momento vai acabar, né? E também você já está mais escolada de não pegar as coisas que você já sabe que é encrenca, que vai te estressar, enfim. Sim. E mesmo as coisas que são encrenca, né? Porque um pedacinho da minha história é de que eu era meio que conhecida por pegar justamente projetos que eram encrenca. Então, algumas das coisas que aparecem hoje no meu colo é justamente as pessoas me convidando porque elas conheciam o meu histórico. Tipo, a gente não consegue pensar em outra pessoa. O legal disso é que hoje, como eu falei, a liberdade de dizer, ok, eu quero, sabendo que é uma encrenca, me dá um conforto, né? Me dá, de repente, aquela paz que antes eu não tinha, quando eu era 100% só no mundo corporativo. Porque, afinal de contas, aquilo era a minha principal renda, não era o meu empreendimento, por mais que eu gostasse, mas eu não era a dona do negócio. Então, quando você não é o dono do negócio, não é você quem dita as regras, não é você quem escolhe, né, o projeto. Por mais que você mostre a viabilidade ou não de um determinado projeto, a solução final não é sua. E quando eu virei a chave, essa decisão veio literalmente para o meu colo, né? Então, primeiro a gente aprender como lidar com as decisões, e eu acho que para quem está transitando, realmente entender o que significa empreender
e se autoavaliar no sentido de, bom, eu realmente quero isso, eu quero toda essa responsabilidade, porque é a sua responsabilidade a partir de agora, é o seu negócio. Se não der certo, não tem outra pessoa para você culpar, para você reclamar, né? É você e o travesseiro. E olhe lá, talvez você converse com alguém, você vai conversar com seu marido, com esposa, pai, mãe, mas no final das contas e no final do dia, a decisão foi sua. Então, você não tem como transferir a responsabilidade. Então, eu acho que nessa fase de transição, o mais importante é buscar o autoconhecimento e realmente perceber se é isso que você gostaria para a sua vida. Né? Toda a responsabilidade que vem com empreender. A outra coisa planeje a transição. Avalie quanto você... Lógico que a pergunta, né, a preocupação mais básica está relacionada com grana, né, o quanto você tem para investir nesse período. Então, primeiro de tudo olha esse período como um investimento, porque se você olhar só como gasto, você não vai fazer realmente quase nada e você vai se sentir muito frustrado. Então, você precisa olhar para o seu negócio como um investimento de verdade. É uma mudança de mentalidade. E olhar, de novo, para o seu mundo financeiro naquele momento e avaliar o quanto você está disposto a investir e por quanto tempo você está disposto a investir. E a gente tem que lembrar que nenhum investimento te traz retorno imediato. E eu acho que essa talvez seja a terceira frustração de quem empreende sozinho, porque a nossa curva de crescimento ela é maior. Se a gente vem de uma área onde o recurso ele era abundante, naturalmente a gente acaba comparando, então a gente também tem que evitar cair nessa armadilha, né, de que você de comparar os dois mundos, porque são mundos completamente diferentes. E eu acho que o que a gente tem que fazer sempre é um exercício de o que é melhor hoje. Né? Então, às vezes eu brinco com alguns amigos mais chegados, e eu falo assim, puxa, que bacana, antigamente a gente, agora não, tirando janela pandemia, né? Mas você podia pensar no passado de, poxa, quero viajar, e você não ficava discutindo, eu vou viajar, não vou viajar, tenho grana, não tenho grana, quero ir jantar no restaurante tal, né? E você não precisava discutir, mas será que eu tenho grana hoje para jantar nesse restaurante? É melhor virar o mês. Numa determinada fase da minha vida, esses não eram os dramas, né? E, por favor, não me entendam mal, porque todo mundo tem aí as suas potencialidades e o mundo corporativo também não é fácil. A gente ralava pra caramba e, de certa forma, os nossos prazeres eram esses. E claro, aí, na transição... O que você está falando é assim... Faz todo sentido. Quando você gasta menos do que você ganha, você toma decisões sem se preocupar com essa questão. Será que eu posso ir comer nesse restaurante hoje? Isso nem passa pela nossa cabeça. Não passa. Né? Exatamente. Será que eu posso comprar, consumir isso aqui? Quando a gente resolve empreender, que a gente sabe que a gente tem que economizar porque o começo é mais difícil, a gente tem que botar na ponta do lápis e realmente fazer planejamento. Vou abrir mão de fazer uma viagem, vou abrir mão de sair para comer fora, porque eu estou acreditando num sonho maior, num projeto de vida a longo prazo. Exatamente. Né? Mas aí traz para esse contexto e para esse caldo coisas que você não tinha antes. Então, coisas que para mim foram extremamente valiosas. Poxa vida, a gente pode tomar um café hoje à tarde, Pablo? Beleza, pode. Fulano, a gente pode almoçar daqui 2 dias? Ou nesse mundo de empreender em arte, porque a encadernação é uma arte, né? Pelo menos na minha cabeça eu entendo que é uma arte. E assim, poxa, eu posso me dar o luxo de, numa tarde, eu decidir que eu vou visitar um museu. Eu não preciso esperar o fim de semana, não preciso esperar um sábado, um domingo, um feriado, ou minhas férias, ou aquele fim da tarde que você emenda, né, com o começo da noite, você sai mais cedo do escritório. Então, assim, são coisas que o mundo corporativo não te dá. Não na mesma proporção. E, de repente, eu conheci um mundo de pessoas que eu não tinha nem ideia que elas existiam. E aí, assim, me perdoem a sinceridade, mas é um fato. O meu mundo era extremamente bitolado em função de um determinado grupo e perfil de pessoas. E quando eu decidi empreender no mundo da encadernação,
e que para mim está conectado com essa questão de arte, do fazer com as mãos. Eu conheci uma série de pessoas com uma mentalidade completamente diferente da minha e que eram tão fascinantes e que me traziam histórias tão incríveis que, se eu pudesse, eu passava horas conversando com essas pessoas. Então, assim, para mim isso foi um ganho. E que não Que dá para legal. pôr na ponta não dá para pôr numa planilha e dizer, olha, quanto isso vale? Não dá. Eu lembro muito. Então, eu acho que é o perdas e ganhos, né? Colocar na balança e ir mensurando, descobrir formas diferentes de você mensurar a sua nova situação, porque é uma nova situação. Total. E eu lembro, assim, já tô com muita saudade dos cursos presenciais, né? Porque o meu barato, eu gosto de produzir curso online também, mas estar na sala de aula com os alunos eu tive o privilégio de assistir muitos encontros dentro da sala de aula, de amizade, de pessoas que num grupo ali da quinta-feira à tarde, que saía depois da aula para tomar um café, e dali nasceram essas amizades e esses novos grupos. Isso dá uma satisfação muito grande poder saber que eu consegui, de alguma maneira, promover esses tipos de encontro também, de pessoas que têm interesses Sim. em comum e que no online, infelizmente, a gente não consegue tanto. Consegue um pouco, mas não é como um curso presencial que está todo mundo ali, às vezes chorando as pitangas, porque alguma coisa aconteceu em casa, e vira aquele grupo terapêutico, além do grupo da encadernação, né? Isso era muito Além do legal. aprendizado em si, né? É, É um aprendizado diferente, né? Um complementar de um ao outro. Super total. importante. E Os eu acho que isso encontros é eram muito legal. super importantes. Isso que você falou, assim, quando a gente sai desse mundo corporativo, se dá o direito de, hoje à tarde eu vou ali fazer um curso que eu gosto, encontrar as pessoas que são diferentes de mim e que estão virando um círculo novo de amizades, e sair para tomar um café e poder ouvir a história das pessoas. Acho que, acho que isso é o que mais, acho que dá uma energia para a gente, assim, né? Pelo menos para mim, é o que mais dá o gás, né? Você é uma pessoa muito eclética nesse sentido, assim, você entendeu que você poderia trafegar por diversos universos dentro da encadernação e da papelaria, né? Você veio do scrap, trouxe essa bagagem para a encadernação, que é muito legal também, essa liberdade, essa criatividade. Entendeu a parte da engenharia da encadernação, né? De estruturas, enfim, e ainda depois foi para um universo ainda mais específico, mais nichado, que é a parte de restauro, que é a parte onde a gente mais introspectiva mesmo, onde a gente vai, Sim. enfim, eu vou fazer um paralelo aqui, você me fala se faz sentido para você, tá? Eu Tá tô bom. assim, aqui é improviso, as ideias vêm, a gente vai Vamos lá. falando. Você vem de uma coisa de construir histórias para as pessoas, né, através do scrapbook. Scrapbook é muito contar histórias Sim, lúdicas e se divertir com isso. sim, A encadernação vai um pouco mais a fundo, você consegue dar uma outra cara para aquelas histórias. Você sai daquele formato do scrapbook 30 por 30, coloridinho, e entra num universo onde existem muito mais possibilidades de formatos, papéis, tamanhos, costuras, enfim. E aí você termina num processo que é não só de contar as histórias das pessoas, mas de resguardar essas histórias, né? Restaurar essas histórias, dar nova vida, nova roupagem. O que você tem a dizer sobre isso, assim? Nossa, eu acho que dá para conversar muito sobre isso. É Ué, quase uma sessão de terapia. vamos resumir aqui. Eu acho que Não, vou fazer uma o pergunta mundo tem a ver com a minha prática. história mesmo. Como que você juntou tudo? Como que você junta tudo isso? No meu caso, eu acho que foi um pouco intuitivo. E que hoje, olhando para trás, eu consigo perceber as conexões que existem desde da nossa infância e que, dependendo do caminho que a gente escolhe de carreira, essas coisas vão ficando amortecidas.
E eu sempre fui uma garota que gostou muito de livros. Eu sempre fui muito estudiosa daquilo que eu me propunha a fazer. E eu sempre gostei muito de pesquisar. Eu tenho um lado um pouco autodidata, assim, de querer pesquisar e depois tentar fazer aquilo do meu jeito. Assim, para mim é importante entender como funciona, mas não necessariamente eu vou fazer exatamente igual depois. Então, eu acho que o Scrap tinha o lado lúdico na minha vida, porque quando eu cheguei no Scrap, foi principalmente porque eu precisava de um hobby que me tirasse completamente do meu dia a dia estressante de consultoria. Então, o Scrap chegou porque eu queria algo totalmente desconectado. E eu tentei um monte de coisa. Eu tentei crochê, eu tentei flores, flores de papel gigantes. De vez em quando elas até aparecem lá no timeline do Estúdio Chevy. Mas o Scrap me desconectava muito disso. E eu falei, cara, isso é muito legal. Mas aí, como eu falei, eu gosto de saber como as coisas funcionam. Por isso eu fui para a encadernação. E quando eu estava começando a entender melhor a história da encadernação, eu me dei conta que aquilo ia me ajudar a consertar os livros que eu tinha da minha adolescência guardados numa caixa desde a adolescência. Desde a semana passada. Outro dia. E aí eu fui me dando conta que os consertos que eu fazia nos meus livros eram sofríveis e que tinha um jeito certo de lidar com eles. Tem técnica para aquilo, tem uma forma para, né, para cada livro e para cada coisa. Então, o amor pelo restauro, a vontade de entender mais o restauro, nasceu da minha própria necessidade. E eu tenho um lado perfeccionista, então eu lembrava os meus livros de adolescente, né, e da época, início de faculdade e tal, que eu saía remendando coisas, eu falei, cara, como eu tratei mal meus livros. Ok, que dava uma funcionalidade para aquilo, mas não era o jeito certo, né? Então, e aí eu acabei caindo no mundo querendo estudar mais sobre o restauro. Sigo estudando, assim como a encadernação, acho que a gente estuda o resto da vida. Total. E aí as coisas foram se conectando, porque quando alguém chega para você com um livro para restaurar, ou mesmo para consertar, né? Às vezes não é, você nem está exatamente numa etapa de restauro, aquilo tem uma história. Né? Então, assim, eu ainda não estou no grupo, né, dos restauradores top, e pessoas que eu admiro, pessoas com quem eu estudo quando eu consigo, gente que é reconhecida por grandes acervos, por administradores de grandes acervos. Óbvio que eu estou longe desse povo, mas eu estou caminhando. Por outro lado, chega muita gente para mim que tem uma história, tem um álbum de fotografia dos pais, tem um álbum de quando nasceu, né? Tem o álbum dos filhos, e aquela história é muito importante. Eu tenho um livro, outro dia veio uma moça com um livro que tinha, em um conto daquele livro, tinha uma personagem que deu origem ao nome dela. Uau. E, na verdade, aquele livro já vinha na família há umas 3 gerações. Assim, antes do pai dela nascer, já existia o livro na família. E ela queria dar uma nova vida para o livro. Ela queria que o filho dela pudesse olhar o livro também. Então, quando eu escuto essas histórias, eu vou meio que me envolvendo, né? E eu não consigo muito desconectar da pessoa e da vontade de querer trabalhar naquele livro. E eu tenho a sorte de que muitos dos meus clientes, hoje eu tenho clientes recorrentes. Acho que 50% da minha cartela de clientes são pessoas que já encadernaram alguma coisa comigo, ou que compraram um caderno, né, o básico lá que a gente fala, você fala muito da papelaria fina, e aí depois daquilo voltaram, Leone, eu quero uma coisa diferente agora e eu confio em você. E alguns já vieram para fazer uma coisa diferente, tipo, eu quero um caderno específico, né, segunda vinda, e aí já chegaram na terceira vinda, que eu estava arrumando uma estante e achei esse livro, eu quero que você reencaderne para mim, né? Tire aqui os problemas e que eu posso olhar de novo para esse livro. E é legal porque, às vezes, no processo de reencadernação, claro que a gente não está falando de obras raras e coisas assim, então você tem uma certa liberdade até para viajar junto com a imaginação do cliente, o que ele gostaria de colocar naquela capa, uma vez que a gente vai precisar fazer
uma nova cobertura. Então, para mim, as coisas estão conectadas nesse sentido, de que eu fui para o lúdico porque eu queria contar uma nova história da minha vida, minha própria vida, né? Só que aí se conecta com uma das minhas características pessoais, que é entender como as coisas funcionam. Então, é óbvio que, generalizando, no Scrap tem pessoas super competentes e que constroem álbuns assim maravilhosamente bem, também do ponto de vista de estrutura. Mas nem sempre, quando você está olhando para aqueles álbuns de Scrap, a estrutura não é o fundamental. Ela está ali só como um apoio. E pode acontecer de que depois de 1 ano, 2 ou 3, aquela estrutura desmonte inteira, né? Então, essa minha necessidade de fazer com que a coisa durasse, de entender como funcionava a engenharia daquele livro, como você diz, me fez transitar para o mundo mais estrutural e especialmente da encadernação clássica. Apesar de que eu amo a papelaria fina, mas as coisas, para mim, elas estão ali conectadas e eu me alimento no lado mais clássico da coisa. E aí esse meu amor pelo que já existe me levou para o restauro, né? Eu acho que quando você tem um amor pelos livros, naturalmente você caminha para o restauro, porque você quer manter a história de novo, você quer manter as características. Então, a encadernação, para mim, eu tô sendo, seja um pouco boba, talvez, mas a descoberta de uma profissão que eu amo na maturidade da minha vida. Que legal. Né? Assim, eu amo o que eu fazia antes, amo os projetos que eu continuo atendendo, então para mim foi um construir de carreira incrível em vários sentidos, por ser uma mulher, por ser negra, por ter começado na consultoria muito jovem, ter precisado desbravar meu espaço. Então, tem toda uma posição muito importante na minha vida. Né? Até porque quando eu comecei, eu acho que nem, por mais que eu tivesse planos para o futuro, nem eu acreditava que eu pudesse chegar onde eu cheguei no mundo corporativo. Então, é uma história que eu não posso renegar, apesar de todo o estresse que veio num determinado momento. Mas eu amo também aquilo. Mas o empreender na encadernação foi tipo a nova paixão da maturidade, de você descobrir que você pode fazer uma coisa completamente diferente do que você sempre fez, ser feliz e ser remunerada pelo que você está fazendo. Né? Então, é muito legal. Agora, o ser remunerado, obviamente, de novo, você tem etapas a cumprir. Você tem a fase do investimento no teu aprendizado, que é super importante. Tem a fase de você identificar efetivamente qual é o seu estilo. Eu acho que isso é muito importante também, porque as pessoas... eu realmente acredito que tem espaço para todo mundo, especialmente por isso, porque as pessoas se identificam com estilos. Ou com o seu jeito de fazer, ou com o seu jeito de falar. Então, cada encadernador que eu vou me aproximando e que acabam ficando mais próximos do meu círculo, eu não vejo aquilo como concorrência. Eu vejo como alguém que está agregando, porque tem um estilo diferente do meu. E eu sempre consigo aprender alguma coisa com as pessoas, assim. Pelo menos eu tento isso. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar no nosso estilo. E à medida que você vai construindo, né, a sua cartela de clientes, e aí você vai identificando o que você gosta mais de fazer e como é que você pode balancear o que você gosta de fazer versus o que é mais comercial e que pode te trazer um pouco mais de renda. Num determinado momento, eu me questionei muito se eu queria transformar a minha produção em algo estritamente comercial, no sentido de ter uma linha de produção, que obviamente isso te traz um determinado tipo de retorno financeiro. Mas para isso eu precisava ampliar a equipe, ter mais pessoas e começar a construir essa encadernação de um jeito que, pelo menos para mim, até agora, não sei se eu vou mudar daqui para frente, mas até agora ainda não é o que faz sentido, porque eu saí de um mundo extremamente corrido e eu não queria voltar para um mundo onde os meus contratos fossem balizados por volume e entrega. Teria que fazer essa transição de pensar mais como empresária e menos como encadernadora, né? Exatamente. E aí, nesse
momento de avaliar o que eu realmente queria, nessa outra etapa, né, eu entendi que o meu barato é esse, de poder lidar um a um e poder dedicar tempo para os meus clientes. Então, eu parei de pensar que o meu trabalho não era personalizado, porque num determinado ponto ele estava focado em papelaria fina, e entendi que não, ok, é papelaria fina, usando as estruturas que você gosta de trabalhar e personalizado ao máximo possível, por conta da atenção que você dá para o teu cliente, por conta de traduzir o que o cliente quer, né, dentro do seu jeito de fazer, mas com a cara do cliente. Então, quando eu assumi isso, ficou mais tranquilo para mim pensar em como é que eu ia buscar demandas e atingir outro público, e os momentos em que eu preciso falar mais do Estúdio Chevere versus os momentos que eu estou mais tranquila olhando para outras coisas e de repente o Estúdio Chevere está um pouquinho adormecido, mas isso eu consigo lidar de uma forma mais fácil hoje, assim. E eu acho que eu só consigo por conta desse caminhar de autoavaliação e entender quem você quer ser dentro desse universo de encadernadores. Porque tem muita gente boa no mercado e à medida que você vai caminhando, você também descobre que tem muita gente pior que você. E pior que você não porque está construindo, né, uma carreira e que você vê que a pessoa está se preparando para ficar melhor. Não, tem gente pior porque é pior mesmo e não está preocupada com a qualidade do que está entregando, né? Então, é o entender quanto vale o meu produto, né? E para quem eu estou vendendo, quanto ele vale para quem eu estou vendendo, né? Conseguir transitar para grupos diferentes de cliente, mas sem tanto estresse, assim. Acho que isso para mim foi importante. Legal. Isso que você falou, acho que é importante também, para a gente já ir finalizando. A qualidade técnica do que você vai entregar só vai melhorar a partir do momento que você realmente produza, porque ninguém começou bom. Quando eu comecei, meu trabalho era uma desgraça. Só que o importante é você ter discernimento e falar, não, isso aqui pode melhorar. Como é que eu faço para melhorar? Investir em educação, estudar, investir em hora dentro do ateliê na bancada, percebendo o que você pode melhorar, entendendo o mercado, enfim. Eu acho que o mais importante nisso tudo não importa em que momento do seu estágio de carreira você esteja, eu acho importante saber que vai ter gente lá na sua frente e vai ter gente atrás de você. Mas entender aonde você está, em que momento, e detectar que tipos de trabalho você pode oferecer para o mercado que condizem com o seu momento e com a sua capacidade técnica, comercial, tamanho do seu negócio. Eu acho que tudo isso é importante a gente entender, porque eu vejo muita gente, tem os dois lados, né? Eu vejo muita gente querendo já investir em ferramentas, maquinário, alugar um espaço, só que não tem nem cliente, né? Então acaba dando um passo maior do que a perna, não tem gás para sustentar esse estilo por muito tempo e, por outro lado, cria todo esse ambiente para bombar, mas, por exemplo, não investe numa equipe de vendas, não investe naquela parte do negócio que vai fazer a coisa girar. Então, por outro lado, também eu tenho um monte de aluno e profissionais do mercado, não só alunos, mas encadernadores já com trabalho super reconhecido, consolidados, que continuam trabalhando em casa e bombando e fazendo dentro das possibilidades, enfim. Eu acho que essa profissão ela é muito democrática nesse sentido. Você pode começar produzindo com um mínimo de investimento na mesa da sua cozinha, da sua sala, no seu quarto, e você pode já começar também ou ir evoluindo para ter realmente um ambiente de alta produção, com muitos clientes, com produtos mais elaborados, porque você tem mais recursos técnicos, estéticos, enfim. Só que isso tem um crescimento, né? Não adianta querer abraçar tudo, fazer de uma vez
porque não vai ter, né? É difícil se Sim. sustentar assim, né? Imagina. Por isso é importante o planejar, né? Você entender efetivamente o que você quer, estudar sobre isso e fazer um planejamento que faça sentido para você, para o seu momento de vida, né? O mais realista possível. Exatamente. E até assim, para quem está em transição de carreira, você pode começar trabalhando de final de semana no que você gosta, antes de Sim. falar assim, ah, não, joga, né? Joga tudo pro ar e fala assim, não, cansei, dá louca, né? Cansei. Sim. E aí joga Até tudo porque pro ar, tem que pensar, nem né? todo mundo tem essa possibilidade, na verdade, né? Então é você preparar o terreno mesmo e sondar se isso funciona para você e vai testando final de semana, vai testando à noite e vai construindo esse caminho e avaliando se faz sentido. E vai descobrindo e mudando de direção também, quando achar que precisa, voltar para o que você fazia antes, quando você achar que precisa e se você ainda pode. Acho esse caminho do meio que você falou, né, que você encontrou, eu acho que para mim é o que mais é o que mais vale da sua experiência. Assim, acho que é o que as pessoas têm mais para absorver, que você não precisa abrir mão de tudo e você também não precisa se enfiar numa coisa nova sem olhar para trás, sem olhar para tudo que você Desconhecida, já né? conquistou. Porque eu tenho certeza que dentro da sua área da encadernação, você aplica muitas coisas que você aprendeu e ensinou na sua carreira corporativa, né? A gente acaba Sim, juntando as sim, informações, né, de alguma maneira. sim. Por exemplo, eu comecei a dar aula de encadernação, acho que muito antes do que até eu mesmo imaginava que ia dar. Mas por quê? O dar aula é uma coisa muito natural para mim. Porque a minha carreira inteira eu sempre dei aula, eu sempre fiz muito workshop, palestras dentro do mundo corporativo e também fora dele, por vivências outras que eu tive em ONGs e tudo mais. Então, isso era inerente. Então, num determinado momento, acabou que para mim também foi bacana o dar aula. E, obviamente, virou uma outra fonte de renda dentro da encadernação. Ou seja, eu juntei algo que eu estava aprendendo e construindo com uma característica que já era inata. Então, de repente, também para as pessoas, talvez seja interessante pensar em coisas que já fazem parte do universo delas e para mim foi quase que não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que aconteceu, mas eu acho que se você tem essa possibilidade e se você está, por exemplo, ouvindo aqui essa conversa e você pode parar e pensar em alguma característica tua e que de repente ela pode fazer muita diferença nesse teu processo de um novo empreender, usa isso a seu favor também, porque eu acho que Claro, é bacana, total. Bom, com certeza. quem quiser entrar em contato com você, ver seus produtos, fazer restauros, fazer aulas de costuras aparentes, que eu sei que você adora também ensinar esses tipos de estruturas, Sim. como que as pessoas te encontram? Bom, as pessoas me encontram mais fácil no Instagram, que é @estudiochevere. Então é S mudo, estúdio, Chevere, Chevere. Uhum. E aí lá tem todos os contatos. É só mandar um oi e a gente responde. Show. E também, para quem quiser, lá no site do Velho Livreiro, né, o velholivreiro.com/encadernadores, a Eni faz parte da nossa rede de encadernadores. Também tem lá todos os contatos dela, telefone, WhatsApp, enfim. Quem quiser bater um papo com ela diretamente, vai lá. E é isso, Eni. Foi um prazer É falar isso. com você. Maior orgulho ter você na nossa Ai, rede, ver sua trajetória. A gente sabe que não é fácil ganhar dinheiro com encadernação, demora, é um investimento, a gente está sempre investindo em educação, não só na parte técnica da encadernação, mas também na parte empresarial, de empreendedorismo, de né, área pessoal, de desenvolvimento pessoal, né? Como que a gente pode fazer para o nosso negócio crescer, crescer. para que a gente tenha uma saúde financeira dentro da nossa atividade, né? Então, Sim, acho que tudo isso traduz um pouco esse nosso espírito aí, que eu sei que você, nesse sentido, tem essa cabeça também, né? E sabe das dificuldades, que não é fácil. Assim, é muito fácil a gente falar assim, não, você vai, né? Tem um monte de curso aí que fala assim, não, viva do seu sonho, não sei o quê, como se fosse acontecer de um dia para o outro.
acredito muito que você pode viver do seu sonho, porque eu fiz essa transição e hoje, aliás, hoje não, desde o começo, com planejamento, eu vivo do meu trabalho como encadernador, como professor, 100% da minha renda vem daí. Então, graças a Deus, eu tenho bastante sucesso nesse mercado, tenho muitos alunos que gostam do que eu tenho para oferecer, enfim, mas isso não aconteceu de um dia para o outro, né? São 9 anos que a gente está comemorando de portas abertas aqui, nessa Semana da Encadernação, mais os anos que eu nem tinha porta aberta, que era dentro de casa, na mesa da cozinha, como todo mundo começa, né? Eu estou encadernando desde 2007. Então, foi um processo longo de construção e continua sendo, né? Um processo que a gente continua se renovando e tendo ideias novas e pensando em novos caminhos para prosperar e ter essa saúde que a gente quer. Esse encontro, né? De show me the money com show me the way, né? Eu quero ganhar fazendo aquilo que eu acredito. Acho que esse é o barato. Sim, mas acho que o que você falou conclui, né? Acho que o principal é as pessoas entenderem que sim, é possível você construir, ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, mas a gente precisa ser bem realista no mundo de hoje, né? E tomar muito cuidado com as promessas mirabolantes, perceber exatamente o que significa sucesso para você, para cada um de nós, porque o que é qualidade de vida para mim é diferente de qualidade de vida para você, como é diferente de qualidade de vida para cada um dos teus alunos, né? Se a gente for limitar um pouco o público. Então, acho que o principal é isso. A partir do momento que você consegue definir esses parâmetros e se planejar em função deles, as coisas vão caminhando, né? Se tivesse resposta mágica, né, infelizmente ou felizmente, o nosso Brasil não estaria do jeito que está. Mas não dá para todo mundo ganhar dinheiro desesperadamente sem fazer nada, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as propostas que aparecem e cada um avaliar o que realmente é importante para a sua vida e tal. Mas foi muito bom estar fazer aqui. Uma promessa. Rápido! Vamos fazer uma promessa antes da gente encerrar, porque eu não posso prometer que você vai ganhar dinheiro fazendo encadernação, porque isso não depende de mim. Mas uma promessa eu tenho certeza. Se você começar a estudar encadernação, começar a entender esse universo dos papéis, você vai se apaixonar e vai ter isso como um carinho, como um amor aos papéis, aos livros, vai entender o quanto é possível você fazer os seus próprios produtos de papelaria, seja para você, seja para presentear. E não importa se você vai aprender comigo, com a Eni, não importa, tem um monte de gente ensinando encadernação. E se você tem esse interesse, essa vontade, se você gosta de cadernos, de livros, é muito fácil começar. Vem porque você vai se apaixonar e vira uma terapia. Você esquece do mundo, aquele momento você com as suas coisas. Então, isso eu prometo. Quando você está ali no ateliê fazendo uma costura, escolhendo um tecido para uma capa que você quer fazer, tem uma magia ali que só quem bota a mão na massa conhece. É irresistível. Venham, venham. É muito bom. Valeu, Eni. Valeu, Pablo. Um beijo. Até mais. Beijo para todo mundo aí e a gente se vê em outros vídeos aqui da nossa Semana da Encadernação.